No dia de hoje venho mostrar-vos um debate que, por força dos acontecimentos mais recentes, ainda não tinha tido a oportunidade de reagir convosco, mas venho mostrar-vos um debate que tomou algumas proporções particularmente feias. Um debate entre o deputado Rodrigo Taxa e uma senhora chamada Priscila, acho que é assim que se chama, sobre a questão da imigração, a nova lei de estrangeiros e, genericamente, o comportamento dos imigrantes em relação às tradições, em relação aos costumes dos nacionais. Vamos ouvir este debate que aqueceu e não foi pouco e faremos uns comentários. Faltou ao respeito aos portugueses. Porque, volto a repetir, pergunta o que é que seria de Portugal se não viessem para cá, e eu volto a repetir, a questão é o que é que seria de vocês se não viessem para o meu país. Já que cá estão, respeitem-no, porque se eu for ao Brasil também tenho que respeitar o Brasil e os brasileiros. Mas depois, mais grave, a sua dona Priscila diz uma coisa pior, que é, o Chega não está preocupado com quem trabalha. Sabe, está mais uma vez enganada e deve estar mais atenta, sobretudo uma pessoa com a sua exposição mediática, porque, eu explico-lhe porquê, não encontra uma declaração nossa, um escrito nosso, a dizer que nós somos contra os imigrantes por sermos contra a imigração. Aquilo que nós somos contra, e sempre fomos e continuaremos a ser, é contra uma imigração descontrolada, contra uma imigração ilegal, e a senhora também deveria ter noção que, e mesmo estes problemas das filas da AIMA e da incapacidade do Estado português responder a muitas solicitações e o próprio país na sua estrutura social e económica também, se deve ao facto de, nos governos do anterior Primeiro-Ministro António Costa, termos aberto a porta sem qualquer critério, e por isso eu falava nos vistos de procura de trabalho, porque a manifestação de interesse era um bar aberto para quem cá quisesse, para cá vir e para cá entrar, e portanto, obviamente que isto tinha que desaguar numa questão... Mas a questão é se estas mudanças vão... Antes de ouvirmos a segunda parte, esta senhora até faz uma certa defesa de forma mais ou menos implícita, isto vai ficar muito feio. Aviso desde já, uma espécie de spoiler, vai ficar muito feio. Mas esta senhora faz uma espécie de defesa da manifestação de interesse. Tal era o descontrole da manifestação de interesse e da consecutiva extinção do CEF, que as duas coisas em conjunto trouxeram uma tragédia social completa a Portugal. É importante que se diga, não só o CEF foi mal extinto, como efetivamente a manifestação de interesse era um regime absolutamente inaceitável. Nós chegámos a ser notificados pela União Europeia por causa da manifestação de interesse. E olhem que a União Europeia não é propriamente a organização internacional mais satisfatória e respeitosa do ponto de vista da soberania nacional. E, portanto, são figuras que acabaram por dizer, meus amigos, vocês, a União Europeia, veja-se bem, é dizer basicamente, meus amigos, vejam lá, tenham cuidado que isso da manifestação de interesse, e era um regime, segundo sei, relativamente exclusivo a Portugal a nível europeu. Portanto, éramos só nós que tínhamos esta bandalheira. E por isso é que tivemos um crescimento de imigração com pouquíssimos precedentes, porque no espaço de 7 anos a imigração quadruplicar, eu não creio que haja nenhum precedente semelhante na Europa. Obviamente que números, se calhar a França, a Alemanha, números comparados de forma direta, a França, a Alemanha, a própria Suécia terá recebido mais pessoas, mas proporcionalmente não creio que haja grandes precedentes na Europa dos números que nós recebemos. E recebemos porquê? Porque isto era um bar aberto completo. Nós éramos basicamente a Secretaria da União Europeia, ou os recursos humanos da União Europeia, em que as pessoas vinham cá, tratavam da papelada e punham-se a andar. Foi isto que aconteceu nos últimos anos. Mas alguém tem dúvidas disso? Há reportagens conduzidas pela Ana Leal, por exemplo, no canal News Now, em que imigrantes, com o desfoque da imagem, admitiram abertamente: eu não vim para Portugal para trabalhar, para ficar, etc. Eu vim para Portugal buscar documentos para me pirar para a Alemanha. Eu ouvi alguns a dizer isso em reportagens. E, portanto, nós não somos uma secretaria, não somos os recursos humanos da União Europeia. Este país é para respeitar. Não creio que seja muito difícil de perceber o que acabei de transmitir. Vamos ouvir que isto agora vai ficar complicado. De facto, alterar ou facilitar o funcionamento da AIMA? Estas questões, a partir do momento em que se criam... Há aqui uma confusão dialética muito importante nesta matéria, que é, as pessoas acham que a criação de critérios são fatores de discriminação. E isso é o mais incorreto que há na vida. Em tudo na nossa vida há critérios. Desde que entramos para a escola até de que lá saímos, desde que nascemos até que morremos, há critérios para tudo na vida e isso não é discriminação. Portanto, é hora, vamos lá ver. Por isso eu dizia, eu respeito todas as opiniões,
que sejam diferentes da minha, não se esteja a rir, seja educada, que tem idade para isso. Já faltou ao respeito ao meu país, mas não me falta ao respeito a mim. Não faça essa figura triste, minha senhora. Isso que é essa figura triste, amigo. Você está rindo, ó. Estou-me a rir da sua figura triste. Priscila, vou-lhe dar a palavra. A senhora está em Portugal, respeita aos portugueses. Quando não estiver aqui bem, faz as malas e volta para o Brasil. Vamos lá, olha, volta é isso mesmo. Se não respeita Portugal, volta para o seu país. É isso, vou pedir que se abstenha desses. Se não respeita Portugal, volta para o seu país. Porque eu sou para o Brasil, também tenho que respeitar os brasileiros. Rodrigo, vou pedir-lhe que se abstenha desses. Tem que ouvir as coisas como elas são. Priscila, deixa só eu falar. Tem a palavra para responder. Sim, muito obrigada. Carlos, você já vai falar já. Deixa eu só responder algumas coisas aqui. Já não foi a primeira vez que eu ouvi algo parecido na SIC. Em virtude de eu ser brasileira. Não é nada disso, não seja falsa. Cala a boca que agora sou eu. Cala a boca, vai mandar calar a sua mãezinha. Aqui respeito. Aqui tem respeito. Aqui tem respeito. Isso aqui é o seguinte, isso aqui não é uma conversa de TikTok. Isto está gravado, isto está gravado, a senhora disse, sabe o que é que disse? Você não pode tratar a vida das pessoas como se fosse qualquer maneira. A senhora não conhece de lado nenhum. Seja educada e respeitadora do país para onde veio. Agora você vai ficar em silêncio, que é a minha vez. Respeita o país. Rodrigo, agora vamos... Caladinha, respeita o país para onde veio. Está mal, vai para outro país. Desculpa, mas você pode falar assim com quem você quiser. Fala consigo a partir do momento que falta ao respeito ao meu país. A senhora não falta ao respeito ao meu país. Não funciona comigo. Não falta ao respeito ao meu país. Ao meu país não falta ao respeito. Não faça cara feia que eu não tenho medo de todas as vezes. Eu não estou fazendo cara feia. Bom, meus caros, e depois isto trocou de cena no debate que o Chega pôs na Chega TV e, portanto, basicamente isto depois já trocou de cena. Mas, basicamente, quer dizer, a senhora diz, estão a ser maltratadas as vidas das pessoas. Não há uma preocupação por um único instante se a vida dos portugueses está a ser bem cuidada ou não. É porque, diga-se de passagem, a imigração com números aceitáveis, uma coisa é pessoas que estão cá, imigração com números aceitáveis, que não coloca em causa a identidade nacional, que não está a prejudicar a coesão social, pessoas que estão cá estão a contribuir e, consequência dessa contribuição, têm acesso aos serviços públicos. Não tenho nada contra isso, obviamente. Números razoáveis, identidade e coesão em situações normais, que é a sua defesa, a sua proteção, etc. Não tenho nada contra isso. Agora, não há serviços públicos para os portugueses. Temos dezenas de mães a dar à luz em ambulâncias, à porta do hospital, etc. Temos idosos a falecer nos corredores dos hospitais porque não há pessoal que chegue para vigiar toda a gente. Temos turismo de saúde que é bancado pelos parvos do costume, em que mães de outros países vêm cá na última semana que estão para ter o filho, têm cá o filho, perde-se o registro das pessoas, piram-se e quem paga são os parvos do costume. Temos filas intermináveis na AIMA, quando temos o registro que entre 600 a 900 mil pessoas são os estrangeiros que estarão inscritos na Segurança Social. Portanto, estes são os números. Podemos dizer que são mais, podemos dizer que são menos. Já vi números de dados oficiais destes dois números. Portanto, já vi 900 mil, já vi 600 mil. O que é que fazem se os dados forem 900 mil estão inscritos na Segurança Social e isso nem sequer quer dizer que estejam a contribuir, porque no caso da população ativa propriamente dita, podem ser pessoas desempregadas a receber subsídio de desemprego, mas partindo do pressuposto que estão todos a trabalhar e que são 900 mil. O que é que estão a fazer os outros 600 mil? Este é um único pressuposto que quer fazer desde já. E depois, objetivamente que há imigração a mais, objetivamente que essa imigração que tem que diminuir e objetivamente que o país não tem que garantir direitos a estrangeiros que não garante aos nacionais. É tão simples como isso. Os nacionais construíram este país e diz esta senhora e diz tanta gente, o que é que seria de Portugal sem os imigrantes? E o deputado Rodrigo Taxa faz uma pergunta que me parece adequada. Os imigrantes que vêm para cá não estão diretamente a depender do país para sonhar com uma vida melhor? Então, caramba, se calhar isto não é uma troca. Os imigrantes, se calhar, não vêm para cá fazer caridade, vêm para cá procurar uma vida melhor e ganhar o seu salário. Não estão a fazer atos de caridade. Portanto, isto é uma troca direta económica. Não é como se estivessem a fazer-nos um grande favor, a dar-nos uma grande ajuda. E depois, o aumento da imigração absolutamente massificado não tem correspondido de maneira nenhuma a um aumento da riqueza produzida ou ao aumento da riqueza na prática. Ou seja, a classe média está a desaparecer. Os nossos jovens só saem de casa depois dos 30 porque não há habitação no mercado e a pouca que há é para preços milionários que ninguém tem acesso. Os postos de trabalho são poucos e é preferível pagar 1.500 euros a 3 imigrantes, portanto 500, do que pagar 1.500 euros a um português que exige os seus direitos, que se bate pelo seu
seu contrato de trabalho e que não precisa desse trabalho para garantir a sua cidadania para depois ir para outros países. E, portanto, os portugueses nunca tiveram medo de partir as unhas a trabalhar, para a sua expressão, e os imigrantes não estão a fazer nenhum ato de caridade. Este país é nosso e não tem que ser garantido serviço nenhum a estrangeiros, sendo que não é garantido aos nacionais. E, portanto, e esta senhora ainda acabou por dizer nesta entrevista que Portugal era um país rico. Eu fiquei a saber disso nesta entrevista, porque eu achei sinceramente que Portugal era um dos países mais pobres da União Europeia. Se calhar é rico em comparação com outros países. Agora, na União Europeia, Portugal é um dos países mais pobres. Falo da carga fiscal sobre o trabalho, proporcionalmente falando, falo dos combustíveis mais caros da Europa, basta irem aqui ao lado à Espanha, poupam entre 20 a 30 cêntimos por litro, é uma loucura absurda, e olhem que Espanha também não é o auge da riqueza na União Europeia, e nem vou falar de crescimento económico, porque comparar-nos, por exemplo, a crescimentos económicos como é o atualmente da Polónia, quer dizer, nem tem comparação. Depois falar da natalidade e dos próprios incentivos, um país que também não é propriamente rico e que tem grandes incentivos à natalidade é a Hungria. E agora vocês dizem, os resultados da Hungria são modestos. E, efetivamente são, mas ainda assim são melhores do que os nossos. E eu prefiro os resultados modestos da Hungria do que a substituição populacional do povo português. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.